Você já pensou que Deus pode falar com você e através de você? Pois é, hoje nosso papo é sobre a voz de Deus. Fica até o final, porque hoje pouca gente sabe disso, mas tem algo revelador que vai apontar você para o teu propósito. E aí, meu povo, você já pensou que Deus pode falar com você e através de você? Já parou para pensar nisso? E olha, pouca gente sabe, mas existem formas de comunicação que Deus faz através de nós conosco. Hoje eu quero falar sobre isso e eu confesso para você, se eu puder te deixar um conselho aqui, fica até o final, porque eu já fui muito cético. Pulei muitas vezes vídeos como esse aqui de pessoas que tinham algo interessante para entregar. Inclusive, eu recomendo que você, se você assistir esse vídeo aqui, eu vou recomendar um vídeo para você de um cara que eu admiro demais, que eu acho que faz total sentido, que vai complementar tudo que eu vou falar aqui doutrinariamente e biblicamente, tá? Então fica aqui comigo aqui. Antes de eu começar, eu quero te alertar sobre algo aqui nesse vídeo. Eu não vou estar aqui falando de doutrinas, né? Não espere isso aqui. Eu não vou estar aqui me posicionando numa doutrina X ou Y, não é o objetivo do vídeo. O objetivo desse vídeo aqui é te perguntar, te fazer essa pergunta, te fazer pensar de maneira prática, racional, mas principalmente bíblica, para que você não caia também em falsas especulações da voz de Deus aí, né? Revelações e etc e tal. Para que esteja alinhado com aquilo que Deus tem para você e que você viva na plenitude de Cristo. Deus fala sobre isso na palavra dele. Antes de começar, eu quero abrir uma história rápida aqui com você. Eu sempre fui um jovem muito cético com as questões de Deus. Aos 19 anos eu tive um encontro com Jesus, mas a minha fé sempre foi extremamente racional. Eu sou da área de tecnologia, talvez você me conheça, talvez não. Eu sou um lançador de negócios digitais, então eu comecei a minha carreira desenvolvendo sistemas e, como todo cara da área lógica, as coisas têm que ter tangibilidade, razão, sabe? E eu sempre tive que ver as coisas, né? E eu confesso para você que chegar para você hoje aqui para falar de forma que eu vou falar com você, eu vou abrir algo que talvez para você seja loucura, tá bom? E lembrando, eu quero te reforçar isso. Isso não é uma doutrina, esse é um testemunho que eu vou te passar. E eu não sei se você já passou por uma circunstância como essa, depois comenta com a gente aqui. Mas eu passei por isso. Há 6 anos atrás eu tive um fim, sabe, pro início de Deus. Entrei numa situação muito delicada, cheguei a deixar minha casa, meio que num divórcio, e Deus me levou ali para um lugar, num deserto, e aonde eu caí num poço que eu só podia olhar para cima, que era enxergar o amor dele e a minha identidade que estava errada. Eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos aqui, que eu tinha identidade errada, de servo e não de filho. E aí eu me reencontrei no Evangelho. E nessa jornada, dessa situação toda, eu comecei a viver coisas que eu nunca tinha vivido. E, de novo, eu não quero que você me leve a mal, né? Isso não é uma doutrina, mas é o que aconteceu comigo e, de repente, pode ter acontecido com alguma pessoa que, se fizer sentido, depois comenta com a gente. E nessa situação toda, no meio daquela situação, foi em 2018 para 2019, nós tivemos a guerra da Síria. E alguns de vocês acho que lembram de um bebê que foi jogado ao mar, que foi encontrado morto na praia da Itália. E aquilo mexeu demais comigo. E eu não lembro ao certo, mas passado um tempo, uma noite, eu tive um sonho. E esse sonho foi muito profundo. Foi um sonho que mexeu demais comigo. Eu sonhei com uma criança que puxava a minha roupa. E eu lembro até hoje da fisionomia dessa menina. Os olhos verdes. E ela falava, tio, me ajuda. E eu tinha certeza que era uma criança da Síria, uma criança árabe. E eu, naquele momento, eu não tinha o que fazer. Não tinha. Eu estava falido, com a casa prestes a ir para o leilão, numa situação muito delicada mesmo. Me acordei meio que assustado, porque o sonho era muito real, muito real.
E aí, quando eu levantei, eu me dei conta de que não era, que eu não estava naquilo, né? Mas eu fiz a pergunta para Deus: Senhor, como? Olha a minha situação. E uma voz, um pensamento veio interno de mim e falou assim: é para isso que eu te levantei. A voz que clama no deserto. Então, a partir dali, eu comecei a entender que Deus tinha nos chamado para algo como família, eu, minha esposa e minha filha, que é apoiar crianças em vulnerabilidade, em circunstâncias difíceis. E Deus me deu a chance de assumir uma empresa que devia 1.800.000 e tornar ela uma referência na área de medicamentos especiais, nichados, na área de demanda. Nós construímos algo maravilhoso durante 5 anos, que foram 9 unidades de negócio. Saímos da dívida e ajudamos mais de 5 projetos sociais missionários com crianças em vulnerabilidade na fronteira da Síria, seja na Turquia, Cisjordânia, Paquistão. Nós tivemos o privilégio de ser parte disso. Por que eu estou te contando isso? Porque eu era cético. Sabe? Eu era cético. Cego pelo racionalismo da letra. E a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero te dar algumas colocações aqui práticas para que você saia daqui não achando também que qualquer sonho vem de Deus, mas eu tenho clareza de que eles podem ser usados também. E eu queria muito que você entendesse aqui, até o final, de que Deus, ele usou até uma mula para falar, que dirá as circunstâncias e as pessoas ao seu redor. E é assim que funciona a voz de Deus. Deus, ele usa primeiramente, antes de mais nada, algo que é o mais precioso de tudo, que é a voz dele, é a palavra. É por meio dela que nós entendemos se a voz pertence ou não ao nosso Pai. Aqui é o nosso manual, como dizia o meu grande amigo e irmão Pastor Mendes. É o nosso manual. Deus nos deixou aqui o que devemos, o que não devemos fazer. Quais são as circunstâncias que devemos agir. Mas mais do que isso, eu gosto de falar que a Bíblia é uma carta de amor escrita para os seus filhos. Para que você e eu, aqui como filhos e filhas do Rei, possamos viver uma vida no reino, na governança dele, na basileia. Se você não sabe o que é essa palavra, depois procura. Na basileia de Cristo. É importante que você entenda que o alicerce da comunicação da voz do Senhor vem pela palavra. Primeira coisa, vem pela palavra. Mas não para por aí, porque existe uma pessoa lendo a palavra com você no momento que você disse sim, eu aceito Jesus como meu único Salvador. Eu deixo o velho para viver o novo, me arrependo para viver as boas novas que Deus deixou para mim. E essa pessoa, ela está em você. E ela age através de você. E ela chama-se Espírito Santo de Deus. Jesus, quando partiu da terra, deixou aqui em nós a centelha dele, de Deus nas nossas vidas, que é o Espírito Santo. E é por meio dele que a gente consegue ter o rema, que é a revelação da palavra. Porque a palavra precisa ser revelada aos nossos olhos, ouvidos, mente e coração. Para que a nossa prática aconteça de acordo com o que ele pediu. Sabe, gente, eu fui muito cético por muito tempo. E quantas vezes eu fiz meus devocionais, virei as costas e esqueci do que tinha lido. Quantos domingos eu passei em branco, só esquentando o banco, sem pedir a orientação do Espírito Santo, a revelação dele na minha vida.
Então, eu quero que você entenda, Deus usa a palavra, Deus usa a pessoa que é o Espírito Santo. Agora, Deus usa as circunstâncias, que é a vida. Ei, para agora. Se você já parou para pensar, se você já foi cético ou é cético, eu quero te libertar disso agora, com uma colocação. Você já leu a Bíblia e pediu a revelação do Espírito Santo sobre aquilo que você estava lendo? Você já fez isso? Ou você pega e abre a Bíblia e começa a ler sem sequer uma oração, uma conversa com o Pai? O Espírito Santo não é um celular não, que você pega e usa ele para chamar Deus. Não é isso. Ele é uma pessoa e ele caminha contigo. E ele quer relacionamento contigo para que você seja o espelho da glória de Deus aqui na terra. Eu sei que parece confuso o que eu estou falando aqui. Muitas vezes para você que de repente nunca ouviu a voz de Deus. Mas agora eu vou te dar mais clareza. Deus, ele vai usar as circunstâncias para que, de alguma forma, o seu coração seja tocado pela uma verdade que está na palavra dele. Quando eu sonhei com aquela criança, quando eu me vi naquela circunstância, e para mim era real, o pensamento que veio de forma íntima, e eu sabia que não era meu, que partia de uma verdade, é que a gente deve cuidar dos órfãos e das viúvas. E isso é reino, isso é uma verdade bíblica. Ou você está contrariado disso? Deixa eu te colocar a prova aqui. Sabe aquele missionário que passou pela tua igreja? Ou aquela pessoa que você sabe que poderia ter ajudado financeiramente, tirado aquele dinheiro do seu bolso, ou aquela aplicação da poupança? Aquela voz não era sua, não. Pasme, aquela voz vinha de Deus. Racionalmente, você pensando, você não ia pensar em dar dinheiro para uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida. Você não ia ajudar aquela pessoa que de repente se deu mal na vida por causa das consequências das decisões dela. Você não ia colocar isso no seu coração. Ou seja, isso veio de Deus. Essa voz que clama no seu coração vem de Deus. E Deus usa situações, sonhos, pensamentos, circunstâncias, nãos que eram sim. Ei, Deus cuida de você. E a voz está clamando e te chamando. Mas tá bom, e aí? Como é que eu vou saber pro que Deus tem me apontado no meu propósito, finalmente? Como é que eu vou saber se aquilo que você está falando, André, se é a palavra, se é a pessoa do Espírito Santo e as circunstâncias vão falar comigo, seja em sonhos, seja um pensamento, uma voz interna, ou até mesmo uma voz, tá? Pode acontecer. E eu vou te falar que eu já presenciei isso. Meu grande amigo, pastor Davi Morte Jr., sabe. Eu já presenciei isso. E aí? Como saber para o que Deus tem me apontado? Primeiro, presta atenção. Primeiro, está na palavra dele. Deus não mente, não. Pai da mentira é Satanás. Então, se tá vindo no seu coração aí um pensamento do tipo, larga ela, deixa a sua família, não, mente sobre esse assunto, não, é melhor que você obedeça, e olha, deixa eu te falar, Satanás é eficaz nisso, porque ele usa a palavra dele, né? É melhor que você obedeça porque é uma autoridade que está acima de você e tá tudo bem, você tá cumprindo ordens de falsificar algo, ou não pagar o imposto. Deixa eu te dizer de forma muito clara, essa voz não pertence a Deus. A voz que pertence a Deus vai dizer, independente da circunstância, fica ao lado da sua esposa. Ah, mas você não me conhece, você não sabe a situação que eu vivo dentro da minha casa. Meu irmão, exceto situações de morte, né? De assédio, se é só por causa de uma panela queimada,
por causa da cor de uma camiseta, é porque a mãe dela não gosta de você, ou por causa da mãe dele que não vai com a tua cara, deixa eu te falar, é muito pequeno, tá bom? O seu chamado é estar do lado do seu marido, essa é a verdade bíblica. Seu chamado, homem, é cuidar da sua esposa, como Jesus amou a igreja. Morrer por ela, se necessário. Então, tá na palavra? Se tiver na palavra, vamos para o próximo item. O Espírito Santo, como pessoa, colocou um pensamento ou chamou você como uma voz para essa paixão, essa mensagem, essa verdade. Se ele te deu paixão por isso, se você está apaixonado por isso, e ele tem te chamado para isso, certamente a favor de Deus. E a voz de Deus está falando com você. E terceiro, as circunstâncias estão apontando para isso. E aqui requer paciência, gente. Não é do dia para a noite. Eu estou te falando porque quando eu sonhei com aquilo há 6 anos atrás, para mim era algo impossível. E demorou 1 ano, 2 anos para a coisa se efetivar e a gente realmente ter a primeira leva primeira contribuição financeira para um lugar onde a gente viu crianças sírias refugiadas. Vocação, chamado, realização de propósito, não é do dia para a noite. Requer tempo, requer capacidade a ser desenvolvido, requer paciência e com tudo isso consistência. Faz sentido isso? Está na palavra. A pessoa do Espírito Santo colocou isso como uma paixão, um pensamento que não sai de você. A circunstância te levam, favorecem para que isso aconteça. Essa é a voz de Deus te apontando. Não esqueça disso. Valeu a pena? Gente, se valeu realmente a pena, eu preciso te dar um conselho aqui, muito claro. Deixa de ser cético. Tenha um relacionamento franco e sincero com Deus através da pessoa do Espírito Santo. E por último, leia, 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 leia e leia a palavra de Deus. Valeu? Se isso fez sentido para você e você é um proposer, é assim que se fala, né? Acho que é. Um proposer raiz. Clica agora aqui, ó, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aqui, comenta com a gente o que colocou aqui. Se você não gostou também, tá tudo bem, dá o dislike, né? Porque senão fica aparecendo um vídeo aí toda hora pra você. Dá o dislike, tá tudo bem. Mas eu queria, assim, se você teve uma experiência com Deus, uma experiência séria com Deus, comenta com a gente aqui embaixo, sabe? Ninguém vai te atacar aqui não, tá? E se tiver qualquer comentário esdrúxulo tal, eu vou apagar. Eu prometo para você que eu estou acompanhando todos os comentários. Eu queria ouvir você. Porque, afinal de contas, o que nós devemos priorizar é a presença do Pai. Valeu? Até a próxima. Que Deus abençoe. Bora.